Estão dizendo que essas eleições são as eleições do ódio. Não são as eleições do ódio, são as eleições da indignação e da revolta de um povo, de brasileiros como eu, que cansaram de ver o seu dinheiro sendo entregue nas mãos de políticos corruptos. O esquema da Lava Jato, ele investigou o desvio de 8 trilhões de reais. Dinheiro esse que deveria ser investido na educação, em escolas, em moradia, em segurança pública. Essas eleições não são as eleições do ódio, são as eleições da revolta de um povo que está assistindo hoje 40 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. São 22% da população brasileira que vive com menos de R$ 10 por dia. Essas eleições não são do ódio, são da indignação e da revolta de um povo que está desempregado. São 14 milhões de desempregados em nossa nação e esse número subiria para mais de 20 se incluíssemos aqui aqueles que desistiram de procurar emprego ou aqueles que estão vivendo de bico. Essas eleições não são do ódio, são da revolta, de saber que muitas cidades do nosso país não se tem segurança. Você não confia em deixar o seu filho, a sua filha, andar depois das 8 horas da noite na rua. Sabe por quê? Porque no índice de 2017 apresentou 63 mil mortes por assassinato em nossa nação. São 175 mortes por dia por assassinato. Um cenário de guerra. Essas eleições não são do ódio, são da revolta de um povo que está assistindo 11,8 milhões de analfabetos em pleno século XXI. O nosso país é maravilhoso, o nosso país é riquíssimo, o nosso país, ele teria condições das famílias viverem de forma digna, do pai sustentar bem os seus filhos, poder dar educação, poder dar uma boa moradia, mas não, em função desses números, da corrupção, nós estamos revoltados e chegou a hora, brasileiros, de nós fazermos a diferença. Essas eleições não são do ódio, são da revolta de ver que os investidores mundiais perderam a confiança em nosso país. O índice de empreendedorismo, ele vem caindo e ele é o pior desde 2008. Ele caiu em 2017 14,8%. Nós temos os dados no Brasil que a cada 10 empresas que se abrem no Brasil, 8 fecham as portas nos primeiros 2 anos de existência e eu estou dentro dessa estatística. Essas eleições, elas não são do ódio, elas são da indignação de um Brasil que está dizendo basta, chega de uma ideologia comunista, marxista, que tem colocado o Brasil em um grande abismo. Chegou a hora, Brasil, de nós não pensarmos não naquele nem nesse candidato. Chegou a hora de nós pensarmos no nosso país como um todo. Chegou a hora de nós pensarmos e elegermos aquele candidato que realmente representa os valores que você representa. Quais são os valores? E eu quero perguntar isso a você. Os valores que eu defendo são os valores da família. Hoje nós temos 100 mil abortos por ano no Brasil. Esses 100 mil abortos, eles estão querendo legalizar. Você é a favor da legalização do aborto? Então vote em candidatos que são contra a legalização do aborto. Estão querendo defender leis para erotizar as nossas crianças, fazendo a erotização das nossas crianças de 5, 6 anos, onde uma criança nessa idade assiste um filme para que ela possa decidir ou escolher na ideologia de gênero, se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher. Nós temos que votar agora com revolta contra a legalização das drogas. Brasileiros, estas são as eleições que a história vai contar. As eleições onde os brasileiros decidiram de forma inteligente, porque agora nós não somos mais escravos de uma mídia televisiva, mas sim nós temos informação. E com essas informações, Brasil, cansamos desses 16 anos desse Brasil entregue a essa ideologia. Chegou a hora da mudança. Pense com carinho, porque hoje é dia 6/10 e amanhã é dia de nós decidirmos. Chegou a hora, Brasil, de nós não simplesmente participarmos de uma eleição, mas chegou a hora de nós fazermos história.
Deus abençoe você, brasileiro.